Golpismo explícito. Em áudio gravíssimo, agente da PF do Núcleo 3 diz que equipe estava pronta para prender Moraes e matar meio mundo. A barbárie sempre esteve arquitetada. Enquanto isso, Jair Renan Bolsonaro defende ditadura militar durante sessão em homenagem a prefeito assassinado pelo regime. Desinformação bolsonarista sobre Janja leva a AGU a acionar Meta e TikTok. Se não apagarem as postagens, as plataformas podem ser responsabilizadas. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Em um áudio bombástico revelado pela Polícia Federal, o agente Vladimir Soares afirma que integrava uma equipe que estava preparada para prender o ministro Alexandre de Moraes após as eleições de 2022 e que eles estavam dispostos a usar força letal, afirmando que iriam matar meio mundo se fosse necessário. Nós fazemos de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, e com poder de fogo elevado, para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender Alexandre de Moraes. Eu ia estar na equipe, ia botar pra esse filado. Em outro diálogo, ele se mostra desiludido com Jair Bolsonaro. O presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército. Garnier foi o único, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%. O resto tirou o corpo. Vladimir foi denunciado pela PGR e é investigado por repassar informações sobre a segurança do presidente Lula a servidores ligados a Bolsonaro. No mesmo dia em que foi preso em novembro de 2024, a Polícia Federal apreendeu seus celulares e outros dispositivos. A Polícia Federal diz que provas apontam que ele foi arregimentado e integrou a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e abolir violentamente o Estado Democrático de Direito no ano de 2022. O STF irá analisar a denúncia contra Vladimir na semana que vem. Ele faz parte do Núcleo 3, composto por outros 11 militares. O agente é acusado de fazer parte do plano Punhal Verde e Amarelo. A Polícia Federal enviou na última quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal um relatório complementar com o áudio que detalha o plano de assassinato de autoridades para impedir a posse do presidente Lula após Jair Bolsonaro sair derrotado das eleições. Classificado pela PF como conteúdo de extrema gravidade, foi feito um adendo ao relatório final já enviado ao STF. O material analisado foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República, para informá-los sobre as gravações encontradas. Os dados do celular de Vladimir Soares, policial federal ligado ao grupo golpista de aliados de Bolsonaro, foram investigados pela Polícia Federal após sua prisão. Depois do fracasso do golpe, Vladimir disse em um áudio que o exército havia começado a desmontar os acampamentos em frente ao QG em Brasília. O exército já está começando a tomar medidas, bloquear as vias, e não é porque querem que acabe, não. É porque a manifestação já legitimou, diz o bolsonarista. Segundo os investigadores, ele disse em um áudio que fazia parte de uma equipe especial pronta para defender Bolsonaro, com alto poder de fogo. Jair Renan Bolsonaro romantiza a ditadura e leva a invertida de Eduardo Zanata. O vereador de Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, afirmou que o período da ditadura militar foi a melhor época do Brasil, para a maioria das pessoas mais velhas. A declaração infeliz foi feita durante uma sessão plenária na Câmara Municipal, na última quarta-feira. Os vereadores discutiam a criação do Dia Municipal da Democracia, proposta pelo vereador Eduardo Zanata, do PT, para homenagear Higino João Pio, primeiro prefeito da cidade, assassinado durante a ditadura militar. Mas o filho de Bolsonaro não só se opôs à ideia, como tentou reescrever uma falsa narrativa em defesa da ditadura. É a primeira vez que eu vejo uma homenagem no dia da morte de uma pessoa. Geralmente é no dia do aniversário ou no dia que ela fez alguma coisa de importante. Mas, Marcela Chute, é impossível não tocar na pauta ideológica agora. Sabemos que tudo que vem do PT, pelo menos a grande maioria, é de cunho ideológico. Que golpe foi esse em 64? Na qual o povo saiu às ruas pedindo que os militares assumissem o poder, com medo do comunismo entrar no Brasil. E eu vejo muitos vereadores aqui da base do governo assinando embaixo.
muitos mais velhos, que também acompanharam o regime. E a maioria dos mais velhos, se você perguntar, foi a melhor época do Brasil. Jazanata mandou o recado na lata. O passado de Balneário Camboriú não pode ser reescrito por quem mal conhece a história da cidade. A ditadura militar, ela produziu uma quantidade de documentos que antes eram sigilosos, hoje são públicos, para a gente poder estar aqui, fazendo esse tipo de discussão, trazer a verdade à tona. Então a história da cidade, ela não pode ser reescrita. E ela não pode ser reescrita por quem não conhece a história da cidade, por quem nega a história do próprio país. Antes da gente entrar no nível de discussão de que a Terra é plana, eu vou sugerir que o vereador Jair Bolsonaro faça uma breve pesquisa no arquivo histórico do município, que está tudo à disposição, e assista um filme que foi produzido pela Lei de Incentivo à Cultura, chamado Higino Pio, A Verdade Revelada. Eu acho que é um início para conhecer um pouco da história de Balneário Camboriú. Mais uma derrota de Bolsonaro. Câmara de Natal cancela título de cidadão ao ex-presidente após denúncia de irregularidades. O ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o título de cidadão natalense. A Câmara Municipal de Natal anulou o ato após decisão da Justiça, que identificou irregularidades no processo de aprovação do título. A ação foi movida pela vereadora Samanda Alves, do PT. Ela entrou com um mandado de segurança, alegando que não teve acesso para analisar o texto antes de ser votado. Em sua rede social, Samanda explicou que, durante a tramitação da matéria, os que defendiam o título para o inelegível atropelaram o regimento interno e negaram ao seu mandato o direito ao pedido de vistas na Comissão de Educação, da qual faz parte. O documento destaca a importância de cumprir a decisão judicial e garantir o pleno funcionamento das atividades legislativas. Por ora, o réu pela trama golpista está sem título. O projeto voltou à Câmara de Natal para seguir corretamente o processo legal. A AGU define desinformação contra Janja como conteúdo com potencial de abalar a estabilidade institucional e comprometer políticas públicas. A AGU notificou a Meta e o TikTok para removerem, em até 24 horas, publicações que disseminam fake news sobre a primeira-dama Janja da Silva e a viagem da comitiva do governo Lula à Rússia. No documento, os representantes da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia apontam que as postagens atribuem falsamente a Janja a conduta de transporte de valores em espécie de origem ilícita, associada a uma suposta apreensão do material, que teria acarretado escândalo diplomático com autoridades da Rússia. Para quem não acompanhou, grupos bolsonaristas espalharam a fake news absurda de que Janja levou 200 malas com dinheiro do INSS para a Rússia e que tudo foi apreendido num aeroporto. Uma mentira grotesca para atacar o governo e gerar caos. Os procuradores definem as postagens como conteúdo desinformativo com potencial de vulnerar a estabilidade institucional e de comprometer a integridade das políticas públicas tuteladas pela União, e afirmam que elas expõem manifestação sobre ocorrências que não condizem com a realidade, como efeito de enganar o público sobre as ações do poder público. Elas também violam os termos de uso das próprias plataformas, como a Meta, que proíbe conteúdos enganosos que tentem manipular contextos políticos ou programas públicos. A AGU ainda alerta que, se as plataformas não removerem o conteúdo, poderão ser responsabilizadas por omissão culposa, já que manter as postagens pode confundir a população sobre temas como relações diplomáticas e missões oficiais do Estado brasileiro. Crivella na mira da Justiça. Mais de 50 milhões de reais em bens são bloqueados por suspeita de uso irregular de dinheiro público durante a pandemia. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou 50 milhões e 500 mil reais em bens do deputado federal e ex-prefeito Marcelo Crivella por suspeita de improbidade administrativa. Também foram alvos da decisão a ex-secretária de Saúde Ana Beatriz Busch e o ex-subsecretário Ivo Remusca Júnior. A medida foi tomada após uma ação civil pública envolvendo contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 com a empresa China Merreco Corporation para reestruturação de hospitais e compras de equipamentos. Segundo o Ministério Público do Rio, tudo foi direcionado para favorecer a empresa, com o uso de licitações e dispensas irregulares. A ação destaca que os agentes públicos agiram de forma inequivocamente dolosa ao favorecer empresa estrangeira que pactuou o pagamento de vantagem indevida sobre os contratos celebrados com a municipalidade em favor de empresário que, tanto ostensiva quanto ocultamente, colaborou na campanha de Marcelo Crivella. A estimativa de prejuízo aos cofres públicos chega a 68 milhões de reais, segundo o cálculo feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do município.
Além do bloqueio de bens, o Ministério Público também pediu a condenação dos réus com base na Lei de Improbidade Administrativa e que empresas e empresários envolvidos sejam punidos conforme a Lei Anticorrupção. Dino exige que Câmara e Senado registrem quem propõe mudanças em emendas. Nesta quinta-feira, o ministro Flávio Dino determinou que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal passem a registrar formalmente quem propõe alterações em emendas de comissão e de bancada. Essa exigência deve constar nas atas dos encontros, garantindo maior transparência e rastreabilidade sobre os recursos públicos previstos no orçamento. Para o ministro, não basta apenas identificar o autor da emenda original. É fundamental também saber quem é o responsável por qualquer modificação, garantindo maior controle. Essa decisão reforça as diretrizes de transparência definidas pelo STF, que também exige que esses registros fiquem disponíveis para consulta pública pela internet, garantindo que qualquer cidadão possa acompanhar as decisões e alterações feitas. Perdeu, Mané, na luta pela liberdade. Defesa de Débora Rodrigues recorre ao Supremo Tribunal Federal para mudar condenação. A defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, pichadora do Perdeu, Mané, apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a progressão da pena de prisão para o regime semiaberto. Além disso, o documento também questiona a pena de 14 anos de prisão. Os advogados afirmam que a confissão de Débora ajudou na fundamentação da sua condenação e que isso deveria ter sido levado em conta para reduzir sua pena. Débora está em prisão domiciliar desde 28 de março, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal pelos crimes de associação criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.